Olá, estamos de volta com a Simpod e hoje recebemos uma pessoa muito importante, o Dr. Adilson Calef, proprietário da NeuroH22, uma empresa associada da Sim que cuida, posso dizer que cuida da mente das pessoas, doutor? Sim, pode dizer sim. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão nos vendo agora. Sim. Eu sou Adilson Calef, sou médico neurologista e com área de atuação em neurofisiologia, que é uma área de atuação dentro da neurologia que mexe com a área de exames, né? O senhor é especializado em fazer exames. Eu sei que a minha irmã fala muito bem do senhor. Porque ele tem um jeito, tem um cuidado e põe aquelas coisas na cabeça da gente que a gente nem percebe. Sim. A gente tem dentro da área de neuro, existem alguns exames, né? Muita gente já conhece o eletro da cabeça, aí tem o exame do sono, né, que é a polissonografia. Então, o neurofisiologista é o que cuida de todos esses exames. Então, ele estuda para aplicar esse exame no paciente e para fazer o diagnóstico, para complementar o diagnóstico que o médico do paciente está pensando, né? E onde fica o NeuroH22 hoje? Onde são realizados esses exames? Sim. A NeuroH22, surgiu dentro do Hospital 22 de Outubro. Tudo começou no Hospital 22 de Outubro, quando o hospital foi inaugurado. Nós fomos chamados para estar desenvolvendo lá dentro um trabalho na área de eletroneuromiografia, que foi o primeiro exame que a gente trouxe, né? E aí a gente foi ampliando o nosso leque de exames e a gente acabou se transformando numa marca, que seria a NeuroH22, onde a gente tem vários exames, não só mais a eletroneuromiografia. E já está em outras cidades? Já está. A gente está com uma unidade em Araras, onde a gente faz a eletroneuromiografia também, que a gente percebeu a necessidade da cidade lá. Eu fico feliz de ouvir isso, porque a gente percebe o quê? Que o nosso empreendedor ele está crescendo em Mojimirim e expandindo, né? Os seus negócios estão ampliando. É um sinal de que o empreendedorismo funciona e vale a pena a gente investir nesse trabalho. Agora, quais são os principais exames hoje que são feitos no seu local de trabalho? Olha, os exames mais comuns é a eletroneuromiografia, que é um exame que a gente testa os nervos. Como assim? Explica direitinho para mim. Ele é um exame que você usa para quem está tendo algum sintoma que possa ser algum comprometimento de nervos. Por exemplo, uma perda de força de um membro, uma dormência, um formigamento. Então, a gente entra com um aparelho onde a gente dá uns estímulos nos nervos do paciente e vê se ele está respondendo ou não e se ele responde do jeito certo. E aí, com isso, a gente consegue determinar. Por exemplo, o paciente está com uma dormência na mão. Então, pelo exame, a gente consegue determinar se essa dormência está vindo, às vezes, de um pinçamento no pescoço, na cervical, por exemplo, que pode dar o formigamento, ou algum comprometimento do nervo no punho, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, que é uma coisa muito comum hoje em dia, que a pessoa tem formigamento na mão, principalmente à noite, quando vai dormir, né? Então, esse é um dos principais exames. Um outro exame que a gente tem é o eletroencefalograma, que é o eletro da cabeça. O eletro da cabeça, é aquele que põe um monte de fiozinho na cabeça e grava, né, vários minutos para avaliar a atividade elétrica do cérebro. Esse não é aquele que eu consigo controlar as máquinas, que eu já vi o pessoal controlando a máquina. Como funciona isso, doutor? O de controle de máquinas, ele é mais parecido com um outro procedimento que a gente tem lá, que é o neurofeedback. Neurofeedback, que o computador, através dos eletrodos que você coloca na cabeça, consegue detectar as ondas cerebrais que você está produzindo. E no nosso caso a gente não faz isso, né? Mas hoje em dia já tem pesquisa que a pessoa consegue dirigir um carro, por exemplo, só com o pensamento, através desse tipo de coisa, né? Mas o tratamento que a gente tem lá, ele é baseado no eletroencefalograma. Então, a gente quer, por exemplo, trabalhar com a ansiedade da pessoa. Então, a gente vai usar de alguns artifícios de imagem para ele conseguir treinar o controle da ansiedade. E aí, o eletrodo que vai estar na cabeça dele, registrando a atividade elétrica do cérebro,
vai estar dando uma resposta para o computador se o paciente está ou não conseguindo atingir as ondas que ele precisava atingir. Olha. Então ele vai meio que autorregulando o comportamento dele, as atividades elétricas do cérebro. Ele vai modulando o próprio pensamento para Isso. poder entrar dentro de uma forma normal de atividade, seria isso? Exatamente. Por isso que chama neurofeedback, né? Que feedback dá um retorno, né? Então, você está vendo uma imagem e você tem que, de repente, a imagem, para ela ficar nítida, você tem que atingir uma determinada faixa de ritmo cerebral. Aí o computador, ele detecta se você está conseguindo atingir e vai te dando algumas alterações na imagem que você vai vendo e você mesmo vai conseguindo regular isso. Olha. Aí você faz isso, é um treinamento, né? Não é? São várias sessões que você faz. E aí depois, com o tempo, depois de vários treinamentos, você consegue fazer isso sozinho, em casa, né? No dia a dia, você mesmo consegue buscar, com a própria ação sua, as ondas que você precisa para estar calmo, por exemplo. E aí você vai equilibrando, quer dizer, você treinou lá na neuro, né? Isso. Fez os treinamentos, depois quando você está no seu dia a dia, você começa a buscar esse equilíbrio. Isso, exatamente. É um treinamento. Esse é um tratamento mais moderno que a gente trouxe para lá, que chama neuromodulação, né? Neuromodulação. Que tem vários tipos de equipamentos que você tenta modular a atividade elétrica do cérebro para um determinado objetivo, né? Poxa. Seja para ansiedade, seja para insônia, seja para melhorar o tratamento de depressão, melhorar a memória, controle de dor. Então serve para várias coisas. Que legal. Agora, tem um exame que eu ouço muitas pessoas falarem, que é a polissonografia, que é o exame que é feito enquanto dorme. Isso. Você pode falar um pouquinho desse tipo de exame? Sim. Esse acho que foi o nosso segundo exame que a gente tem lá, né, desde 2008. Então já faz 17 anos, né, que a gente tem. A polissonografia, ele é um exame que você monta vários eletrodos, sensores no paciente, no tórax, no nariz, né, na cabeça, e você monitora o sono do paciente. Então, enquanto ele dorme, você consegue avaliar as fases do sono que ele atinge, o índice de despertar que ele tem ao longo da noite, se ele está tendo algum evento que possa estar prejudicando o sono dele, de repente uma apneia do sono, ou então movimentos de pernas. Então é um exame que ele avalia o sono do paciente, através da aparelhagem nossa. Então, quer dizer, e para fazer isso, ele tem que ir para o hospital, ele tem que ir para a clínica? Como funciona a execução do exame? A polissonografia ela tem dois tipos, né? A gente tem a polissonografia tipo 1, que é a polissonografia padrão ouro, que a gente fala, que é aquela que o paciente tem que ir e ficar dormindo no hospital. Porque essa aí a gente consegue montar um exame mais completo e ainda tem um técnico que fica lá ao longo da noite toda controlando para garantir que o exame seja de boa qualidade, né? Então, quer dizer, eu vou para o hospital, né? Tem um quarto especial para dormir e vou ter uma pessoa que vai monitorar meu sono durante a noite. Isso mesmo. Então, além do técnico, ainda tem a câmera que filma os seus movimentos ao longo da noite. Aí tudo isso daí forma o que a gente chama de polissono tipo 1, que é o padrão ouro, né? Que a gente não abre mão desse exame, que é um exame assim muito completo e serve para avaliar a maior parte dos distúrbios do sono. E a gente tem agora, já faz uns 2 anos, a gente tem a polissonografia tipo 3, que é um tipo de polissonografia que a pessoa pode fazer em casa. Ela leva um aparelhinho pequenininho que ela coloca no peito, e aí ela coloca a faixa no abdômen, coloca um sensor para ver o fluxo aéreo do nariz, né, e da boca, e um oxímetro no dedo para avaliar a oxigenação do sangue. Aí essa tipo 3 a pessoa pode fazer em casa, ela monta ela mesma, ela leva uma maletinha, aí a maletinha tem um vídeo que explica como que ela monta esse aparelho, ela mesma monta, começa a gravar, e ele serve mais para avaliar a apneia do sono, que é a principal doença que é diagnosticada no centro do sono nosso, né? Olha, e o ronco? O ronco. Eu estou perguntando porque a Paula vira em mim, vive, às vezes,
fazendo aqueles comentários que não é toda noite, mas algumas noites a gente ronca. Isso auxilia esse exame? Auxilia, acorda você para virar de lado, né? Ela dá aquela chacoalhada. Auxilia. O ronco, ele nada mais é do que um ar que vibra quando você respira. E essa vibração ela acontece porque está tendo uma dificuldade do ar passar. Então, ou o nariz está obstruído, mas o que é mais comum que acontece é que a gente pode, com o tempo, às vezes, ficar mais flácido a região aqui da língua e da garganta, e então, a hora que a gente dorme, essa musculatura ela fica mais flácida, e aí a língua acaba meio que dando uma caída. Aí o ar passa com dificuldade para entrar pro pulmão, né? E também tem outras condições, né? Que por exemplo, uma pessoa que está com excesso de peso, a gordura ela aumenta no corpo todo, inclusive na garganta. Então essa gordura na garganta ela acaba também diminuindo o espaço do ar entrar. Então acaba também facilitando, né? Então o ronco ele é um indício de que está tendo uma dificuldade. Só que essa dificuldade de respirar pode ser leve, então seria só o que a gente chama de ronco primário. Não, a pessoa só ronca, ela não tem mais nada. Ou tem alguns graus de apneia do sono, que aí às vezes a pessoa, além do ronco, em alguns momentos ela para de respirar. Porque ela puxa o ar e o ar não entra, porque ela obstrui a garganta dela. Então isso a gente chama de apneia, que é falta de respirar, né? E, então o ronco preocupa quando tem isso, que a pessoa tem um ronco muito alto, aí ela acorda engasgada à noite às vezes, ou então às vezes ela tem um sono muito agitada, ela acorda no outro dia, parece que não dormiu nada, mas aí o companheiro fala, você dormiu a noite inteira. Então o ronco a gente se preocupa quando acontece isso, quando ele tem a apneia envolvida. E aí, para você saber se o seu ronco é só ronco mesmo, ou se você tem apneia ou algum grau de apneia, aí teria que fazer o exame. E aí esse exame da polissonografia, ele auxilia a descobrir esse problema. Exatamente. Se for só para avaliar ronco e ver o grau de apneia que a pessoa pode ter ou não, só o tipo 3, que é o que vai para casa, já resolve. Uhum. Só que às vezes não está muito claro se é só ronco, se a pessoa tem alguma outra coisa a mais além da apneia, aí o ideal seria fazer o exame completo do hospital. Entendi. Seria o tipo 1. E para fazer esse exame, eu preciso de uma indicação médica? Como funciona? Porque às vezes a pessoa até tem, mas não quer ir no médico, quer fazer o exame, não sabe se pode ou não pode. Como funciona essa indicação para poder fazer esse exame? Olha, todo exame médico, todo exame complementar tem que ter uma indicação médica, tem que ter um médico pedindo o exame. Uhum. Porque também só o resultado do exame em si, ele não é o suficiente. Então, ele, de qualquer forma, mesmo que ele faça o exame sem o pedido médico, que nem ele quer fazer o exame, às vezes a gente até faz, mas a gente já deixa bem claro para o paciente, esse resultado você precisa levar para algum médico avaliar. Porque só o resultado do exame sozinho não fecha o diagnóstico, né? Isso é uma informação importante, que que às vezes a gente vê muita gente até discute com o médico, né? O médico fala alguma coisa, ele vai lá no Google, procura a informação e acaba... Não dá, gente, não dá para não utilizar um médico, tá? Seja o médico que for, você precisa ter um médico que acompanhe a sua vida, né? Sim. Porque os exames, né? Por isso que chama exame complementar, né? Por que ele é complementar? Porque ele complementa um diagnóstico que o médico fez no consultório. Então, o médico faz a avaliação do paciente, o exame físico, a história dele. Então, ele faz algumas hipóteses diagnósticas. Aí, ele vai precisar de um exame complementar para confirmar aquilo que ele pensou. E, às vezes, o resultado do exame, ele só vai servir se estiver dentro de um contexto de história clínica e de exame físico do paciente. Então, por isso que o médico é importante, né? Só o paciente abrir o exame e olhar lá não é o suficiente. Ele tem que estar dentro de um contexto clínico, né, que a gente fala. Olha, e falando em contexto, doutor, conta para mim, qual é a sua formação? De onde você veio, né? Desde do primário. Vamos lembrar lá atrás, assim, vamos voltar no tempo. Olha só, nossa, hein? Tem história, viu? Tem. Olha, eu sou de Mojimirim mesmo, estudei o primário, eu estudei lá na Vila Dias.
Estudei, fiz uma parte no Valério Strang, uma parte no Pérez Marques, não sei se chama ainda Pérez Marques, né? E depois a gente mudou para Santa Cruz. Aí na Santa Cruz eu estudei no Piccolomini e depois o ensino médio eu fui para o Monsenhor Nora, que na época acho que só o Monsenhor Nora que tinha ensino médio. Era a época do Parada, era desse pessoal ou não? Do Bresca? Tinha o Bresca, a Keiko, né? Keiko. Não, o pessoal bom. A Márcia Gasotto. Márcia Gasotto, matemática. Nossa, dona Márcia, puxa vida. Pessoal bom. E aí depois eu fui fazer faculdade, logo do terceiro colegial, já entrei na faculdade em Uberaba. Faculdade Federal de Medicina em Uberaba. E por que a escolha da medicina? Teve assim alguma coisa na família? Teve alguma indicação? Como que foi escolher ir para a medicina? É uma história meio engraçada, porque eu sempre gostei muito de ciência, né? Eu falava que eu queria ser cientista, né? Eu gostava muito de fuçar com as coisas, de desmontar os aparelhos em casa. Meu pai é relojoeiro, então eu gostava de ficar mexendo com relógio. Então eu sempre gostei muito disso, sempre fui muito curioso, né? E depois eu tive um problema de ouvido, que eu comecei a ter muito envolvimento com serviço de hospital grande, tipo na Unicamp, na PUC, em Campinas, e eu comecei a gostar disso, porque eu percebia que era uma coisa meio investigativa, né? O paciente ia lá, o médico olhava, tentava decifrar o que você tinha, tentava fazer um tratamento para você melhorar, e eu gostei disso, né? Falei, nossa, isso é uma coisa interessante, né? Você investiga o paciente, você tenta descobrir o que ele tem e depois você ainda pode oferecer uma melhora para a vida dele, né? Então eu gostei disso, falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí foi numa dessas idas que eu fui para a PUC, né? Eu até tenho uma história engraçada, eu nem sabia que tinha vestibular na época, né? Olha. Eu cheguei para um estudante lá, falei, escuta, como é que faz para entrar na faculdade de medicina, né? Olha só. Aonde que faz a matrícula, né? Aí depois que eu fui entender, né, que tinha vestibular, que teria que fazer uma prova, né, e que tinha faculdade que era particular, que nem todo mundo poderia pagar, tem as faculdades públicas, né. E aí eu falei, eu fiquei com isso na cabeça. Assim que eu entrei no colegial, né, no ensino médio, já começou a estudar. Comecei a estudar, que eu sabia que não ia ser fácil, né, para entrar em medicina. E aí deu tudo certo, e depois que eu entrei em medicina, realmente eu me realizei como profissional. Encontrei aquilo que eu gosto mesmo de fazer. Olha, que história bonita, hein? Então, diferente, né? Muito diferente, porque às vezes a gente vê que tem alguém na família, né? Mas exatamente entrar para o mercado, para uma profissão, percebendo que gostou daquilo, é por isso que acaba dando certo. Né? Porque é o gosto mesmo, né? Não é uma coisa implantada, é uma... Sim, é tipo uma vocação mesmo, né? Você sente que é aquilo lá que você veio para fazer nesse mundo, né? É uma missão, né? Uma missão. E essa missão, eu acredito que tenha proliferado, né? Você casou, né? Como é que tá como que é essa outra parte da sua vida? Eu sempre tive na área da saúde, né? Que eu casei com uma enfermeira, com a Kelly, né? A Kelly foi minha aluna no Monsenhor Nora de ciências, olha, algum tempo atrás. Olha só, você dava aula de ciência? Olha só. Ciências e matemática na época lá no Monsenhor Nora. Que legal. E aí eu conheci, na época eu estava voltando para Mogi, que eu fiquei em Uberaba 9 anos, me formando, fazendo a especialização. E eu voltei para Mogi porque era o meu sonho, né? Eu queria voltar para Mogi Mirim, que é a cidade que eu gosto, onde eu tenho minha família, né? E aí numa dessas de plantão, a Kelly estava dando estágio, fazendo estágio lá. E eu conheci a Kelly, aí começou a conversa. E aí hoje nós temos 2 filhos. 2 filhos. A Maria Clara e o Enzo. E a Maria Clara esse ano entrou em medicina. Está fazendo medicina em Ribeirão Preto, na USP. Puxa vida. Está super animada também. Sempre falou que quis ser médica. Acho que via eu trabalhando, a Kelly como enfermeira, tudo. Acho que ela gostava da área da saúde e se identificou e está lá também, está adorando. E o Enzo? O Enzo também quer ser médico. Quer também? Quer também. O Enzo está com quantos anos? Está com 17. 17. Ele está no 3º ano. Esse ano ele começa a busca das vagas aí, né?
Que não é fácil, né? Hoje em dia é um estresse, né? Não, é diferente da sua época, né? Sim. Mas mesmo assim, que nem, apesar que você saiu da escola pública e conseguiu acessar. E hoje, se você não fizer um pouco mais de atividade, fica bem mais complexo. Hoje em dia é muito difícil. Principalmente para a medicina, né? É uma concorrência muito, eu falo que até injusta, né? Porque é muita gente, né? Tem vestibular, a Unicamp mesmo, chega a mais de 300 candidatos por vaga. É muita gente, né? Então, você erra um teste, você já cai, a classificação sua já cai 50. A posição sua, né? Já cai 50, 100, um teste que às vezes você erra, né? E o senhor teria, assim, alguma dica para o pessoalzinho que quer hoje entrar para a medicina, que querem desenvolver essa área da saúde? Olha, como a medicina é uma vocação, né? Até qualquer coisa na área da saúde, né? Porque não dá para você trabalhar com pessoas doentes, né? Você vê muita coisa triste, né? Tem muita coisa alegre, mas também tem muita coisa triste, mas você tem que saber qual que é o seu papel ali dentro da qualidade de vida da pessoa e da família. Então, se você enxergar que você possa ter um papel nisso, que você gosta de fazer isso, gosta de ambiente hospitalar, não tem problema com sangue, né? É uma área boa. Aí, na medicina, é um curso concorrido. Então, se você tem intenção de fazer medicina, você tem que, já logo no primeiro ano do ensino médio, já começar a estudar para o vestibular, já tem que pegar as provas dos outros vestibulares, já começar a estudar, ver onde você tem as dificuldades, né? Você tem que ser um pouco diferente dos outros colegas, né? Tem que estudar mesmo, porque senão não consegue entrar, né? Então, você já começa um trabalho já bem antes, né? Se for deixar para fazer tudo de última hora, aí você depois tem que fazer vários anos de cursinho, né? Para isso. E tem que também ter um preparo, eu falo, tem que ter um preparo psicológico muito grande, né? Ah, é? Um preparo psicológico? Tem que ter, porque a gente sabe que o emocional atrapalha muito na hora da prova, né? E quem vai fazer prova de vestibular de medicina não pode ter erro. Ele tem quase que gabaritar a prova, né? Então, ele não pode deixar a ansiedade, o estresse dele se envolver ali no meio da prova. Ele não pode assustar com a prova, ele tem que fazer aquilo que ele sabe ele tem que garantir, né? Ele não pode errar de jeito nenhum. Então, é uma prova de alta performance, né? Você tem que realmente estar muito bem preparado. Eu falo pedagogicamente, tecnicamente, mas emocionalmente também. Então, você tem que ter um preparo psicológico muito grande para entrar em medicina hoje em dia, né? Entendi. Olha, tá aí uma boa dica para você que quer fazer medicina, porque não é fácil, mas é compensador. Sim. Depois que você faz a medicina, você fica apaixonado e aí você se apaixona pelo que você oferece para as pessoas que te procuram, né? É uma melhora de uma dor de cabeça, uma melhora de um sono, coisas que atrapalham a vida da pessoa, né? Às vezes até fala, mas você atende neuro, você pega muito paciente em estágio terminal, um Alzheimer, um Parkinson, uma esclerose múltipla, uma esclerose lateral amiotrófica, mas até mesmo para esses casos a gente consegue oferecer alguma melhora de qualidade de vida, né? E isso daí é gratificante, né? A gente saber que a gente conseguiu de alguma forma melhorar a vida da pessoa, né? Para ela poder conseguir viver melhor, viver mais, né? Olha, que bacana. Isso é legal. Doutora Adilson, se alguém quiser saber um pouco mais dessas atividades, desses exames, onde que ela pode procurar? Olha, a gente tem o site nosso, que é neuroh22.com.br, e tem o Instagram também, lá tem bastante postagem, tem alguns videozinhos mostrando como que a gente trabalha, falando um pouco dos exames. E no site do hospital tem também? No site do hospital também, a gente está lá dentro da área de medicina diagnóstica, no setor de neurofisiologia. Olha aí, gente, olha a dica, né? Se você tem problema com uma Paula, que eu não tenho problema, quem tem problema é a Paula, né? Com o meu ronco. Mas está aí, fica a dica. Hoje aqui no Assim Pode, nós falamos com o doutor Adilson, que vai deixar uma mensagem para a gente agora. Sim. Bom, eu queria agradecer aí a oportunidade de participar desse podcast da Associação Comercial.
Agradecer pela parceria aí que eu tenho com o Nelson há muitos anos já, né? Desde quando a gente começou a construir dentro do hospital o setor de medicina diagnóstica, né? Ele ajudou a gente a desenvolver isso lá, o apoio da associação comercial. E a mensagem que eu tenho é assim, não fica sofrendo, tá? Não fica sofrendo com dor de cabeça, com insônia, com dores no corpo. Procura um neurologista que ele vai poder te dar um direcionamento, vai poder indicar para você qual que é o exame melhor para você fazer, para você melhorar a sua vida. Muito bom. Muito obrigado, doutor Adilson. Gente, olha, não se esqueça de anotar ali no sininho para receber as nossas novas atividades e estar presente com a gente. Se inscreva no canal, fique atento, porque aqui é um canal do empreendedor. É um canal para a gente falar do comércio, da indústria, do prestador de serviço de Mojimirim, que chega mais longe. A Neuro H22 é um exemplo, o doutor Adilson já está em Araras e com planos de expansão. E é isso que nós queremos, que Mojimirim chegue mais longe. Então, fique com a gente. Eu sou Nelsinho Teodoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, e fico por aqui no Assim Pode de hoje. Abraços!